Louvado seja o nome do Senhor, seja você, querido, mais uma vez bem-vindo à Escola Bíblica Semanal da Igreja Presbiteriana de Niterói. Neste momento devocional, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 5, do verso 9 ao verso 14. Apocalipse 5, do verso 9 ao verso 14. Esse texto vai nos conduzir neste momento devocional e assim diz a Palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 9 ao verso 14. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, e proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram, assim como eu e você fazemos nesse momento, em honra e glória. Bendito seja sempre o Cordeiro. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Filho de Deus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro pela obra que ele realizou em nós. O hino número 336 nos conta essa obra. Nós estávamos perdidos, fomos encontrados por Jesus Cristo e transformados por ele. Hino 336 do Inário Novo Cântico. Eu perdido pecador, hoje no meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e
A nos colocar diante de Deus, para sermos sondados, transformados e assim usados para proclamar a virtude, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Seja o nome do Senhor. Passamos então ao nosso estudo da nossa primeira lição. Oi, gente, eu aqui gravando em 2 tempos, né? Nesses tempos de pandemia, a gente tem que fazer o nosso trabalho de casa da melhor forma possível. Queridos, nós estamos começando uma nova série de estudos em que nós vamos estudar de forma especial as chamadas 7 cartas do Apocalipse, na revista da nossa editora, a Casa Editora Presbiteriana, a editora Cultura Cristã, né? O título dessa nossa revista é Igreja em Apuros, e nós vamos, no decorrer dessas próximas semanas, estudar o contexto dessas cartas e também outros assuntos além das 7 cartas em específico, mas na aula de hoje nós vamos começar então falando do contexto, né, em que essas cartas foram escritas, né, e o nosso texto base da aula de hoje é Atos capítulo 18, do verso 24 até o capítulo 20, verso 38. Vocês já receberam aí nos grupos de WhatsApp, né, da Primeira Igreja Presbiteriana de Niterói, vocês receberam aí
o nosso roteirinho de leitura semanal, né? Hoje vocês também vão receber o roteiro de leitura para a próxima semana, tá certo? E eu quero lembrar que a nossa revista, nesse tempo de pandemia, as nossas revistas elas estão sendo publicadas em formato e-book, né? Em formato digital, né? Na modalidade do Kindle, que é um aplicativo de leitura que você pode baixar para o seu celular, que você pode baixar para o seu iPhone, né? Tanto o celular Android quanto o iPhone, que você pode baixar também para o seu próprio computador, tá certo? E aí você faz lá a sua conta na Amazon e você adquire essa revista. A revista está custando apenas R$1, né? A revista do aluno R$1,20, tá certo? Mas mesmo que você não adquira a revista, toda semana no grupo de WhatsApp da igreja a gente vai colocar aí os textos para a próxima semana para que a gente possa estudar. Vamos orar ao Senhor pedindo a sua iluminação para a nossa aula de hoje. Santo Deus, eu quero te agradecer porque mesmo em meio, ó Pai, à necessidade do distanciamento social, nós ainda não retomamos os nossos cultos presenciais. O Senhor sabe da saudade que está nos nossos corações. E, Pai querido, eu quero te implorar por misericórdia agora quando nós vamos estudar a respeito, ó Pai, da Tua palavra, de coisas concernentes ao Teu reino. Ilumina nossa mente, nosso coração, abençoa aqueles que estão conosco agora, estudando, ó Pai, a Tua palavra e buscando do Senhor a Tua mensagem, para que as nossas vidas possam ser transformadas e nós sejamos abençoadores e, para a glória do Teu nome, nós possamos Te agradar. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Gente, do texto base eu vou escolher um pequeno trecho, que é o trecho de Atos capítulo 20, do verso 17 ao verso 38. Você pode estar se perguntando, pastor, a gente não vai estudar as 7 cartas do Apocalipse? Por que a gente está no livro de Atos? Gente, eu também me fiz a mesma pergunta assim que eu abri a revista e olhei logo para a primeira lição e o primeiro texto base. Mas para que você já possa entender de cara, né, e esse susto aí sair do seu coração, é que Atos capítulo 18, né, e até o capítulo 20 vai nos contar a história da missão de Paulo, o apóstolo Paulo, ali no início da igreja, pregando aos Efésios. E Éfeso é uma das cartas do Apocalipse, é uma das igrejas do Apocalipse para a qual o apóstolo João remete, né, o livro do Apocalipse. A gente entende também, né, segundo a história, que Éfeso era um importante centro, né, religioso, um importante centro, uma cidade muito importante daquela região, e de onde o evangelho, a pregação do evangelho, ela se irradiou, ela se espalhou para as demais localidades. Por isso que nós estamos começando as nossas lições estudando o contexto da pregação, da plantação daquela igreja tão importante de onde se irradiou o evangelho para as outras regiões. Eu quero, com você, ler o texto de Atos capítulo 20, do verso 17 até o verso 38, em que nós temos o final da estadia de Paulo. Na verdade, Paulo nem chega a ir à igreja de Éfeso, mas já prevendo as coisas que aconteceriam a ele, sabendo que ele não voltaria a rever aqueles irmãos, ele manda chamar a liderança da igreja, né? Ele estava na cidade de Mileto, e ele manda chamar a liderança da igreja para conversar com ele a respeito dos tempos que viriam. E assim nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17 ao verso 38. Diz assim a palavra de Deus: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-lhe ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora,
Constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas palavras, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos especialmente pelas palavras que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Gente, as histórias que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, elas mostram para a gente a plataforma, né, das missões que espalharam o evangelho por todo aquele mundo antigo, a começar pelo trabalho dos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, que foram enviados até os confins da terra, como nós bem sabemos. As 3 viagens missionárias de Paulo e o livro de Atos dos Apóstolos, de uma forma muito bonita, né, a partir de determinado capítulo, começa a dar certa ênfase ao ministério de Paulo, por causa do objetivo do livro de demonstrar que o evangelho ele veio para todo tipo de pessoas, não somente aos judeus, mas também aos gentios. As 3 viagens missionárias de Paulo e dos seus companheiros e as cartas gerais, né, que são enviadas à igreja, né, as cartas de Paulo que são escritas nesse contexto de pregação do Evangelho, narrado no livro de Atos dos Apóstolos, e as epístolas gerais vão mostrar para a gente como que as igrejas neotestamentárias elas se consolidaram naquele mundo antigo, tanto na cidade de Jerusalém, onde começou a pregação do Evangelho, como na Macedônia e como na Ásia Menor. As 7 igrejas que receberam cartas no livro do Apocalipse, elas se localizavam no lado oeste da Ásia, né? Razoavelmente próximas em termos geográficos da cidade de Éfeso, né? Nós temos 2 ocasiões principais que dividem os estudiosos quanto à data da composição do livro do Apocalipse. Alguns chegam a recuar a escrita, né, o tempo em que foi escrito o livro do Apocalipse, até o reinado do imperador Nero, né, ali por volta do ano 64 depois de Cristo. Mas, de uma forma geral, há um grande consenso de boa parte de estudiosos de que o livro do Apocalipse teria sido escrito no período do imperador Domiciano, portanto, por volta do ano 95 depois de Cristo. Então, nós temos um espaço de 30 anos entre uma data e outra. E nós, neste estudo, nós estamos assumindo essa segunda data, a data de 95 depois de Cristo. E quando nós lemos as cartas que são escritas às igrejas do Apocalipse, aquelas 7 igrejas da Ásia, e as coisas que são ditas a respeito, as recomendações que são feitas para aquelas igrejas e as coisas que são ditas a respeito daquelas igrejas, nós percebemos que a igreja ela estava sofrendo perseguição não somente dos judeus, né, que desde o início, né, se opuseram à pregação da palavra de Deus, à pregação do Evangelho, né, de Jesus Cristo,
tanto quanto estavam também sofrendo perseguição por parte dos romanos. Não existe qualquer prova que confirme uma perseguição cristã nos tempos de Nero, ali na região da Ásia Menor. Então, a gente assume a data de que foi durante o período do imperador Domiciano, por volta do século, por volta aí do final do século I, no ano de 95 depois de Cristo. Há um intervalo, então, de pelo menos 3 décadas. Pelo menos uma nova geração de cristãos surgiu nesse período, entre as missões apostólicas e as cartas do Apocalipse. Tudo leva a gente a crer que o último apóstolo a morrer, o apóstolo João, ele tenha sido exilado na ilha de Patmos, que era uma ilha rochosa, que servia de colônia do Império Romano para escravos e prisioneiros. Tudo nos leva a crer que o apóstolo João, ele escreve a essas igrejas também num contexto em que ele mesmo, tendo sido perseguido e enviado para lá, ele escreve para essas igrejas em função da perseguição, para que eles resistam, para que eles sejam encorajados durante o seu sofrimento e que eles percebam a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus e que eles continuem a pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Paulo e os demais apóstolos, eles foram aqueles que levaram a primeira geração de cristãos à fé, João, o apóstolo João, então, ele está escrevendo, né? Ele que também pregou para aquela primeira geração, mas agora ele está escrevendo para a segunda geração. E quando nós lemos o conteúdo das 7 cartas do Apocalipse, nós percebemos que a fidelidade desses nossos irmãos já havia caído. Apenas as igrejas de Esmirna e de Filadélfia não recebem reprovação, né? E as demais igrejas, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, não recebem nenhum elogio. E todas as outras recebem elogios e recebem repreensões, como a gente vai ver nas nossas próximas aulas, quando nós estudarmos cada uma das cartas que foram escritas àquelas igrejas, né? No final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele deixou colaboradores ali na cidade de Éfeso, uma das igrejas, né, para onde são enviadas as cartas do Apocalipse, né? Paulo ele deixou Priscila e Áquila naquela cidade para que eles evangelizassem. Naquela ocasião, o apóstolo Paulo não ficou ali, pois ele tinha na sua mente ir até a cidade de Jerusalém, provavelmente por causa de um voto que ele havia feito, tal como está registrado aí no capítulo 18 do livro de Atos. Ele já tinha tentado desembarcar na Ásia, contornando a Mísia. A Mísia é justamente a região em que estavam localizadas as 7 igrejas, mas ele foi impedido de pregar o evangelho ali na Ásia pelo próprio Espírito Santo, que conduziu ele até Troade, né? É ali na cidade de Troade que o apóstolo Paulo vai ter aquela famosa visão em que ele é chamado pelo nosso Senhor Jesus para pregar até a Macedônia, né? Éfeso se torna uma cidade privilegiada, porque além de Áquila e de Priscila, né, Paulo, como já vimos, ele não ficou ali, ele deixou Áquila e Priscila, mas além de Áquila e Priscila ali pregando, ele recebeu um outro pregador, aquela cidade, chamado Apolo, um cara, né, fervoroso, crente, né, que pregava com verdadeira eloquência, né, com conhecimento a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E algumas orientações foram dadas por Priscila e Áquila, porque Apolo conhecia apenas o batismo de João, e aquele homem de Deus, Apolo, orientados por Priscila e Áquila, então foi orientado, recebe algumas correções à sua mensagem, e junto com esses novos amigos, ele então é um grande instrumento de Deus naquela igreja que havia sido recém-iniciada. Mas ele também não ficou muito tempo, ele foi para Corinto. Paulo, ele tinha prometido que, se Deus quisesse, ele ia retornar para a cidade de Éfeso, ali pregaria o evangelho. Lemos, então, nas Escrituras que essa foi a vontade de Deus. Paulo, ele voltou à cidade de Éfeso, enquanto Apolo estava em Corinto. Aquela cidade, ela se tornou o centro de operações, né, de onde a pregação do evangelho ela se disseminou por toda a região da Ásia Menor. Nós não temos informações de que o apóstolo Paulo tenha visitado outras igrejas do Apocalipse, né? As demais igrejas que são citadas, como Laodiceia, como Pérgamo, Tiatira. Nós sabemos que Paulo ele passou
cerca de 3 anos na cidade de Éfeso. É provável que Paulo não tenha se deslocado até essas outras regiões. No entanto, a centralidade estratégica da cidade de Éfeso nos leva a crer que dali o evangelho foi irradiado para todo o restante da região. Existe um artigo interessantíssimo, muito bom, que eu recomendo a leitura, da revista Fides Reformata, que é uma revista do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Há um artigo escrito no final da década de 90, escrito pelo reverendo Augustus Nicodemos Lopes, no qual ele fala da ação de Paulo como plantador de igrejas. E uma das suas estratégias missionárias era justamente plantar igrejas, né, em localidades estratégicas de onde poderia haver uma disseminação do evangelho. Gente, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é protagonizado pelo nosso irmão apóstolo Paulo em boa parte dos seus capítulos, né? Nós temos ali Pedro e João, principalmente Pedro, né, sendo destacados nos primeiros capítulos, e depois a gente tem uma grande parte do livro dedicada a narrar as experiências do apóstolo Paulo. Mas uma coisa, né, nós temos em mente quando nós falamos a respeito das missões do primeiro século. Isso é muito importante para a vida da igreja. Tomo uma consideração feita pelo historiador Stephen Neill no livro História das Missões, em que ele afirma que o evangelho, a responsabilidade da disseminação do evangelho, ela não foi exclusivamente apostólica. Ainda que, obviamente, os apóstolos tenham sido designados pelo Senhor Jesus como os cabeça, né? Aqueles que encabeçaram, aqueles que lideraram a pregação do evangelho, nós precisamos ter em mente que foram os nossos irmãos, através do seu testemunho, que espalharam as boas novas. Então, pense comigo, Paulo, ele prega numa cidade central como Éfeso. As pessoas ouvem a mensagem do evangelho. Muitos daqueles que iam até aquela cidade para resolver questões comerciais, ou então para visitar familiares, ou aqueles que tinham ido para ali para adorar a famosa Diana dos Efésios, aquela deusa, e ali entram em contato com o evangelho e se convertem quando voltam para suas casas, quando voltam para suas localidades, ou se deslocam para agir nos seus trabalhos, nos seus serviços, né, e viajam para os mais diversos lugares, eles levam com eles a mensagem do evangelho. Isso é importantíssimo que nós venhamos a compreender. Nós vamos ver mais detalhes na lição de número 3, né, da importância da cidade de Éfeso, mas vale mencionar um comentarista bíblico chamado Simon Kistemaker, né, no seu comentário ao livro de Atos dos Apóstolos, publicado também pela nossa editora Cultura Cristã, ele afirma que Éfeso era a capital da província da Ásia, né, que hoje é a Turquia Ocidental. Como foi o ministério do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso? Ali, como ele fazia regularmente nas suas viagens, em primeiro lugar onde ele foi pregar foi na sinagoga, né? Ele tinha uma preocupação de falar do Senhor Jesus primeiro aos judeus, aos seus compatriotas. Ele não negava o amor que ele tinha pela sua nação, pelo seu próprio povo. E ele tinha um profundo desejo de ver que os judeus, a sua nação, se rendendo aos pés do Senhor Jesus e que se convertendo ao evangelho e assim sendo salvos. Como ele encontrou forte resistência por parte dos judeus, como aconteceu em várias outras localidades, em várias outras situações, Paulo, então, ele se concentra a pregar na escola de Tirano, onde ele começou um discipulado que durou cerca de 2 anos. Enquanto Atenas era o centro intelectual, o centro filosófico, né, do mundo antigo, Corinto era o centro comercial e Éfeso era o centro religioso. Atos capítulo 19, do verso 8 ao verso 9, relata que Paulo, ele falava de forma ousada, ele dissertava, ele persuadia os judeus sobre o reino de Deus, sobre o fato de que Jesus era o Messias, mas ele encontrou uma oposição insuperável e por isso ele foi para a escola de Tirano, onde ele discorria diariamente, né, tal como está escrito aqui nas Escrituras. Paulo, ele apresentava o evangelho de uma maneira equilibrada
de uma maneira séria, de uma maneira racional, de uma maneira estruturada, de uma maneira convincente, de uma maneira lógica, porque ele depositava a sua fé nesse evangelho. Ele não tinha nenhum constrangimento, nenhuma vergonha, nenhum embaraço de apresentar esse evangelho como a verdade absoluta, né, do Senhor Deus àqueles que ouviam. O apóstolo Paulo, ele ficou quase 3 anos em Éfeso, né? 2 daqueles anos ele passou na escola de Tirano, né? Ali falando a eles. A rotina de Paulo provavelmente começava lá pelas 11 horas da manhã e até as 4 horas da tarde. E considerando aquilo que o Lucas, né, nos informa em Atos capítulo 19, a gente pode deduzir que Éfeso tenha sido o ponto de partida para as demais igrejas espalhadas na Ásia Menor. Atos capítulo 19, verso 10. Durou isso por espaço, né? Capítulo 19, aí você está com a sua Bíblia aberta, não deixe de permanecer com a sua Bíblia aberta durante tudo. Atos capítulo 19, verso 10 diz assim: durou isto, ou seja, a pregação de Paulo ali na escola de Tirano, depois que ele saiu da sinagoga e foi pregar na escola de Tirano. Atos capítulo 19, verso 10 diz: durou isso por espaço de cerca de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia, ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Essa dedução, ela se confirma, né, pelas informações que nós vamos buscando em outros lugares do Novo Testamento, como, por exemplo, na carta aos Colossenses. Você vai lembrar que lá no final da carta aos Colossenses, né, irmãos nossos que também enfrentaram suas lutas pessoais, o nosso irmão apóstolo Paulo, mais especificamente no capítulo 2, não no final não, né, no capítulo, abrindo aqui, Colossenses, capítulo 2, né, versículo 1. Olha só o que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 1. Eu gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Olha só que coisa interessante, tá? Paulo faz menção dos laodicenses na sua carta aos Colossenses, e lá no final da epístola, no capítulo 4, o versículo, aí agora sim, no final da epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16, ele diz o seguinte: uma vez, versículo 15, perdão, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Verso 16, e uma vez lida esta epístola, a epístola de Colossenses, perante vocês, providenciai para que ela seja também lida na igreja dos laodicenses. E aos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Olha só que interessante, né? Ainda que Paulo não tenha, provavelmente, estado ali na cidade de Laodiceia, a pregação dele na cidade de Éfeso é uma pregação que se irradia pelo restante da Ásia, chega até a cidade de Laodiceia, uma igreja ali estabelecida, né? E quando ele escreve aos Colossenses, ele pede para que a carta dos Colossenses seja lida para os laodicenses e a carta que ele escreveu para os laodicenses seja lida também na igreja de Colossos. Apenas um breve parênteses, tá? A carta aos laodicenses é uma carta perdida do apóstolo Paulo, nós não temos essa carta no Novo Testamento e nós não há registro dela, né? Historicamente, ela não foi encontrada, né, o texto dessa epístola. Então a gente percebe um carinho pastoral em Paulo em se lembrar dos laodicenses de uma das igrejas, né, que é citada no livro do Apocalipse. Laodiceia é uma das 7 igrejas, assim como Éfeso também, né? E Epáfras, que era colaborador do mesmo ministério, era o encarregado de fazer chegar aos laodicenses aquela carta de Colossenses. Outra coisa interessante observar nesse contexto, né, do início da pregação na Ásia, é que antes de partir para a Macedônia, Lucas informa que Trófimo, né, um novo convertido, também era oriundo das igrejas da Ásia, né, a mesma região das igrejas do Apocalipse. Então, fica claro para a gente, a partir dessas evidências que são coletadas aí do Novo Testamento, dessas várias partes, que Laodiceia
né, era uma das igrejas, uma das localidades que de alguma forma foi influenciada pela pregação do apóstolo Paulo que havia se dado em Éfeso. Né? Em Éfeso, Paulo posteriormente deixou Timóteo como seu sucessor. Né? Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso. E anos depois, conforme nós temos conhecimento pela história da igreja, né, o apóstolo João deu continuidade ao ministério naquela cidade. Bom, para concluir a nossa aula, vamos fazer uma comparação entre Atos e Apocalipse. As diferenças entre os livros de Atos e Apocalipse são extremamente notáveis, e eu não estou me referindo ao gênero literário, eu não estou me referindo à linguagem simbólica. Né? Atos é um livro narrativo, Apocalipse não é um livro narrativo, é um livro que mistura 3 gêneros literários, né? O gênero apocalíptico, o gênero profético e o gênero epistolar, né? Porque você tem ali epístolas, as 7 cartas que são escritas às 7 igrejas, mas eu estou me referindo especificamente ao contexto vivencial, né? Especialmente considerando a queda e a destruição da cidade de Jerusalém, que se deu no ano de 70 depois de Cristo, após uma rebelião dos judeus e uma ação enérgica do governo imperial de Roma. Se em Atos dos Apóstolos, os cristãos, eles enfrentaram uma forte tensão por causa dos judeus, esse é o pano de fundo, né, da pregação apostólica em Atos dos Apóstolos, em Apocalipse a perseguição ela piora muito, porque os cristãos eles passaram a ser vistos como uma ameaça tanto para os judeus quanto para os romanos. Em Atos dos Apóstolos, os cristãos eles não enfrentavam ainda a oposição dos romanos porque eles eram vistos apenas como mais uma seita dos judeus. Você tinha os fariseus, você tinha os saduceus, você tinha os zelotes, você tinha, né, os herodianos e você tinha os nazarenos ou nazireus, você tinha aqueles, os cristãos, né, os do caminho, você tinha os nazarenos. Né? O cristianismo ele era visto como uma seita dentro do judaísmo. Então, até o ano 66, 70 depois de Cristo, os judeus eles tinham paz com o império, enquanto eles pagassem seus impostos, né? E eles não criassem problemas políticos para os romanos, estavam inclusive desobrigados de prestar culto os cultos greco-romanos, e especialmente o culto ao Estado, o culto ao imperador. E os cristãos, como eram vistos como sendo mais uma seita dentro do judaísmo, portanto, os cristãos eram vistos como judeus, eles nunca foram incomodados com isso. Agora, na medida que o cristianismo começa a ser desvinculado da sinagoga, à medida que o cristianismo começou a ser desvinculado, né, o cristianismo começou a ser desvinculado do judaísmo, nós temos outros olhos sendo lançados pelo Império Romano sobre os cristãos. Né? O judaísmo, inclusive, cada vez mais se colocou se separando do cristianismo, fazendo questão de que o Império Romano reconhecesse que o cristianismo não tinha nada a ver com o judaísmo. Né? Então nós temos aí um outro comentarista que diz o seguinte: o judaísmo queria cada vez mais se separar do cristianismo, tá? E fazer o Império Romano reconhecer que o cristianismo não estava isento da obrigatoriedade do culto ao imperador. Essa estratégia ela não era nova, porque os fariseus e os herodianos foram até o Senhor Jesus para tentar pegar Jesus em alguma palavra. Né? Você vai lembrar que os fariseus odiavam os herodianos, né? Mas eles não odiavam os herodianos mais do que odiavam Jesus. Então os judeus eles estavam dispostos a usar aquela máxima, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, a grande questão aqui, né, dos judeus nesse contexto bem, os cristãos são meus inimigos. Então, se o Império Romano se tornar inimigo dos cristãos, que ótimo. Né? Eles estão causando muitos problemas para nós. Então, após a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor, o que os judeus fizeram não foi diferente
de quando eles entregaram Jesus a Pilatos, né? Não foi diferente do que os fariseus e os herodianos fizeram tentando ali pegar o Senhor Jesus em alguma armadilha. Eles fizeram de tudo para deixar os cristãos completamente desabrigados e assim serem perseguidos e serem destruídos. Paulo, ele perseguiu os governantes romanos, ele persuadiu os governantes romanos, o apóstolo Paulo, de que ele era judeu. Porém, a história que Paulo conta, né, diante das autoridades romanas acaba despertando ainda mais furor por parte dos seus compatriotas. Você vai lembrar que aí o apóstolo Paulo ele vai até a cidade de Jerusalém, depois que ele se despede aqui dos presbíteros de Éfeso, e lá em Jerusalém ele acaba sendo preso e ele vai apelar às autoridades romanas, chegando inclusive a apelar a César, né, porque ele estava sendo acusado de sedição e uma série de outras coisas. Ele apela a César, né, e ele é enviado a Roma, né? Nós percebemos no contexto da prisão do apóstolo Paulo uma linguagem bajuladora, uma linguagem cheia de malícia de um judeu chamado Tértulo, se apresentando diante de Félix, o governador, elogiando ele pelos benefícios que ele, né, tinha para com os judeus e apresentou Paulo como uma verdadeira peste que estava provocando sedição entre os judeus. Então, deixar os cristãos por conta própria sempre foi a estratégia dos judeus do primeiro século, né? Uma vez que eles não conseguiram destruir o cristianismo, né? Quem sabe os seus inimigos conseguissem fazer isso. Então, eles tentaram praticar a máxima do inimigo, do meu inimigo é meu amigo. Isso não funcionou, porque os romanos não deixaram de ser inimigos dos judeus depois da sedição que houve ali entre 66 e 70 depois de Cristo. Jerusalém foi destruída e a Igreja de Cristo ela continuou a sua jornada, continuou crescendo, continuou se espalhando, continuou se fortalecendo. Sinagoga de Satanás é um apelido dos perseguidores que são mencionados nas cartas de Esmirna e de Filadélfia. E essa expressão, sinagoga de Satanás, as cartas lá no Apocalipse, que são enviadas a Esmirna e a Filadélfia, a expressão sinagoga de Satanás, então, sugere que os judeus, mesmo depois de tanto tempo, continuavam a perseguir os cristãos, mesmo depois deles terem sido derrotados em Jerusalém. Mas o livro do Apocalipse, ele leva a gente a enxergar para além desse cenário horizontal, ou seja, esse cenário aqui, na realidade do mundo, mas leva a gente a perceber que existem bastidores espirituais nessa realidade de perseguição, nessa realidade de oposição à pregação do evangelho, que são as investidas satânicas contra a igreja. Satanás, ele luta contra a igreja porque a igreja está pregando o evangelho de Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que nós vemos o controle e a soberania de Deus em Atos dos Apóstolos e também no livro do Apocalipse, nós percebemos que há uma ação espiritual. Não se trata de uma mera política, não se trata de mera economia, não se trata de mera inveja, né? Enquanto ali o livro de Atos demonstra o poder extraordinário de Deus atuando na história, Apocalipse vai enfatizar esse mesmo poder soberano de Deus atuando na história, mas do ponto de vista espiritual daquele Deus que conhece todas as coisas, todos os meandros da história, sabe de todas as intenções do coração e ele continua governando e cuidando da sua igreja. Em Atos, nós vemos Lucas relatando o que aconteceu no palco da história diante dos observadores. Isso é uma citação de John Stott, né, importante comentarista bíblico e pastor já falecido, mas ele faz uma interessante observação diferenciando o livro de Atos do livro do Apocalipse. Em Atos, Lucas relata o que aconteceu no palco da história diante dos olhos dos observadores. Em Apocalipse, João nos faz ver as forças ocultas trabalhando. Em Atos, seres humanos se opõem à igreja e a corrompem. Em Apocalipse, a cortina se levanta e nós vemos a hostilidade do diabo em pessoa, descrito como o enorme dragão vermelho, ajudado por dois monstros grotescos e uma prostituta lasciva. Na verdade,
O Apocalipse traz uma visão da batalha milenar entre o Cordeiro e o Dragão, entre Cristo e Satanás, entre Jerusalém, a cidade santa, e Babilônia, a grande cidade, entre a igreja e o mundo. Além disso, dificilmente seria uma coincidência o fato de o simbolismo dos 3 aliados do dragão em Apocalipse corresponderem às 3 armas do diabo levantadas contra a igreja nos 3 primeiros capítulos de Atos. Ou seja, a perseguição, né, o comprometimento moral e o perigo da exposição ao falso ensino quando os apóstolos foram desviados da sua principal responsabilidade, que era o ministério da palavra. Concluindo, então, a nossa lição. Tá? O que nós entendemos desse contexto em que foi pregado o evangelho ali na Ásia, né? e dessa mudança que nós temos de Atos dos Apóstolos para o contexto do Apocalipse. Mesmo em meio ao sangue, mesmo em meio à morte, mesmo em meio à perseguição, a igreja do Senhor Jesus, ela seguiu marchando, a despeito de todas as ameaças, a despeito de toda a tribulação, deixando de forma clara que a esperança da igreja está em Cristo Jesus. Deixando de forma clara que nós estamos aguardando o regresso do nosso Senhor e Ele vai voltar. Deixando de forma clara que a igreja sempre há de enfrentar as tribulações e as lutas olhando com um olho para os céus e com os outros olhos aqui para a terra, para cumprir a sua missão de pregar o Evangelho. Nós, né, nos gloriamos na glória de Jesus Cristo e nós não vamos retroceder. Não importa qual seja a dificuldade, qual seja a luta, né? Mesmo que a gente precise gravar as nossas aulas, mesmo que nós precisamos continuar transmitindo os nossos cultos, a igreja não vai vacilar diante das suas lutas, dentro das nossas casas, onde nós estivermos, nós vamos continuar vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, obedecendo aos mandamentos do Senhor. E ainda que nós venhamos a falhar, nós vamos nos colocar diante do Senhor em confissão e vamos buscar melhorar e nós vamos cada dia nos santificando, nos consagrando para Deus, porque a igreja de Cristo ela está fundamentada em Cristo Jesus, a rocha eterna, e é sobre essa rocha que a igreja vai continuar a sua missão. Que Deus abençoe muito a sua vida. Não esqueça, na próxima semana nós continuamos as nossas lições aí sobre esse contexto das igrejas do Apocalipse e já, né, estudando aí um pouquinho mais propriamente do livro do Apocalipse. Que bom, queridos, chegamos ao final do nosso estudo e eu quero convidar você a, em resposta à palavra de Deus, junto comigo, se consagrar ao Senhor para a proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus, assim como os nossos irmãos do passado pregaram o Evangelho. Que seja esse o nosso desejo, que nós possamos cumprir a nossa missão que nos foi dada até a volta de nosso Senhor Jesus. Convido você a cantar junto comigo o hino de número 303 do nosso Inário Novo Cântico, Inário Presbiteriano, o hino Um Pendão Real, hino de número 303. Vamos comigo? Vamos lá? Ó.
seja o nome do Senhor. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, o nosso culto de oração sendo dirigido pelo nosso irmão seminarista Wilson. No próximo domingo, às 9 da manhã, o culto sendo transmitido ao vivo da nossa Igreja Presbiteriana de Niterói. E às 18 horas, o culto que é gravado, logo após o término do culto matutino, o culto da noite, às 18 horas, sendo também transmitido. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe de estudar a próxima lição. Até o nosso próximo estudo. Um forte abraço. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, te agradecemos por este estudo, por este dia, por essa oportunidade, ainda que virtualmente, de estarmos juntos. Continua abençoando o teu povo, fortalecendo o teu povo, animando o teu povo. Cura, Senhor, traz solução a esses tempos difíceis. E que o nosso coração se firme cada vez mais no Senhor. Agora despede-nos com a tua paz, em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe.